370436. 3125370436. Então, bom dia a todos. É com alegria aí que a gente faz, né, mais um estudo aqui na sequência do Iniciação ao Espiritismo. Hoje o Thelmo vai dirigir para a gente as reflexões, os estudos. Para a gente iniciar, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir a este amigo: Senhor, esteja conosco mais uma vez, para que a sua obra possa contar com cada um de nós, tarefeiros da última hora. Mestre, utilize desta oportunidade que nos dá para nos enviar seus bons mensageiros de luz, a fim de nos inspirar, nos encorajar à reforma íntima que nos leva ao progresso de nossas almas. Senhor, pedimos perdão por todas as vezes em que não somos testemunhas vivas do seu Evangelho. E pedimos, Senhor, diante de nossas fraquezas, que nos dê a graça de estarmos todos os dias um pouco mais perto do Senhor e do nosso ideal de espírito, como um espírito de luz que ainda seremos. Mestre, ilumine nossa reunião, tome conta e inspire o Thelmo, para que possa trazer tudo o que nós precisarmos de uma maneira leve, de uma maneira simples, como a doutrina precisa ser. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Thelma, a casa é sua. Eba! Bom dia, meus queridos amigos, amigas. Oportunidade bendita de estarmos reencarnados. Vamos lembrar dessa questão, né? Como é importante para cada um de nós estarmos reencarnados, estudando esse processo, buscando cada vez estarmos mais lúcidos. Eu acho que essa é a palavra que hoje nos define melhor. O espírita, o cristão, ele precisa e tem buscado a lucidez. Para quê? Para transformar o dia, transformar nossas relações, para nos aproximarmos de Deus, nosso Pai, e termos uma vida muito mais proveitosa. A verdade é que outrora usávamos e abusávamos das reencarnações sem ter esse conhecimento que hoje, graças ao bom Pai, tem nos chegado. Estarmos reunidos em grupo, essa amizade que tem crescido a cada dia, nos fortalece demais. E a gente só tem a agradecer a Deus e a vocês, a todos nós, por fazermos parte, por estarmos junto nesse processo de despertamento de uma coletividade. Nós temos esse trabalho, essa missão também de levar aos outros essa lucidez para que a gente caminhe bem. O Cristo veio trazer essas informações da vida espiritual. Eu acho isso sensacional, o trabalho de Jesus, sempre falando das coisas espirituais, sempre tentando mexer com a nossa forma de agir, com a nossa forma de pensar, sempre pondo a gente para refletir. Jesus era um grande mestre, um grande professor, e que o tempo todo queria que a gente pensasse. E o pensamento, a filosofia, ela tira a gente do local. Lembremos, né, do tripé da doutrina dos espíritos, filosofia espiritualista, a ciência espiritualista, a religiosidade espiritualista. Tem hora que a gente pega esses três tripés e traz para as questões materiais. A proposta de Jesus e da doutrina espírita é pegar esses três pontos e levar aos extremos da espiritualidade. Então, pensemos numa filosofia espiritualista. É o que nós vamos trabalhar hoje, a reencarnação. Qual que é o objetivo da reencarnação? Trabalhar o ser espiritual. Né? Qual que é o objetivo da ciência? Conhecer
as questões materiais e conhecer as questões espirituais. E a religiosidade? Se conectar ao Pai espiritualmente. Deus é espírito, nós, como filhos, precisamos ter essas percepções. Isso é muito legal da gente pensar para que a gente construa com muita tranquilidade os nossos saberes atualmente. Nós temos material enorme para falar, né? Pais e filhos à luz da reencarnação. Material belíssimo. E hoje de manhã, né, eu tenho alguns hábitos esquisitos. Ontem à noite, quando eu fui dormir, eu pedi meu anjo da guarda para me dar uma aula sobre o assunto de hoje. Eu uso e abuso, viu, gente, do meu anjo da guarda. Ele disse que estava por conta, ele está por conta, então eu falei, olha, me ilumine no que vai rolar amanhã, né? Antes de dormir, eu já tinha feito meu roteirozinho, estava tudo bonitinho. Eu faço isso, viu, Murilo? Peço mesmo. E aí, hoje acordei com o livro Missionários da Luz na cabeça. Que é um livro sensacional que traz para a gente essa questão da reencarnação, né, lá, do Segismundo. Obrigado, Chico, né? Não canso de agradecer esse companheiro, não canso de agradecer ao André Luiz. Eu não sei se vocês sabem, mas as obras do Chico estão sendo traduzidas para quase todos os idiomas do planeta Terra. Quase todos. Então, é uma obra grandiosíssima. E a gente está estudando ela há muitos anos. Isso é bom, isso é gostoso, é produtivo. A gente tem um grupo de estudo do livro Os Mensageiros, que começou lá na União Espírita Mineira, tem 7 anos. Uma vez por semana a gente se encontra, estuda, e nós estamos no capítulo 40 ainda, hein? E a gente, normalmente, um capítulo, ele rola 6 meses, 7 meses, tá? E todo mundo contribui, né? Porque a gente pegou o jeito, sabe? Quando você pega o jeito da coisa, né? Então é um grupo gostoso que a gente vai sem pressa. Não é pressa, virou um grupo terapêutico que todo mundo sabe as dores um do outro, aquela coisa toda. Então é muito gostoso, né? Formou-se um grupo bom para esse estudo. Então é uma obra grandiosa que a gente não pode dispensar. E no caso do Missionários da Luz, vocês lembram, alguns aqui já leram o livro, vocês vão lembrar quando o André Luiz se defronta com 2 estátuas, uma masculina e uma feminina, em Nosso Lar. E ele fica abismado com essas 2 estátuas, está lá no capítulo 12, tá? Do livro, quando o Alexandre é convidado a ajudar o Segismundo e na sua reencarnação. E eu vou colocar aqui na tela para a gente um trechozinho. Quem tiver no computador vai conseguir ver melhor, mas eu vou ler direitinho, para a gente ter uma ideia dessa questão da reencarnação, e nós vamos começar a falar do nosso aparelho reprodutivo, né? Nós vamos falar de pais e mães aí. Então, ele fala assim, o André Luiz fala para nós: minha estupefação não tinha limites. É forçoso confessar, porém, que minha surpresa se estendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Que vale a pena um raciocíniozinho. A área genital do perispírito e do corpo físico, não é assim? Porque um não é imagem e semelhança do outro? Um é. E ele percebe que na área, nos centros genitais, havia um minúsculo santuário de luz. Então, para a gente ter uma percepção da beleza que é, tudo na criação divina é de um esmero, de um cuidado que a gente não faz ideia. Por isso, do nosso encantamento, nosso mesmo, de estudarmos.
nosso encantamento, a gente está cada vez mais se deleitando com essas possibilidades, com saberes. Por quê? Porque é muito bonito, é muito legal, é apaixonante. E aí a gente percebe quando muitos se dedicam a vida inteira a estudar para poder divulgar esses conhecimentos. Então, o centro genital é um santuário cheio de luz. E aí ele continua dizendo que, como eu dirigisse o André Luiz, né, ao meu instrutor Alexandre, um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Diz Alexandre, sorrindo, após aproximar-se dele. Na crosta, Telmo, André Luiz, Rosana, Murilo, deixa eu ver o nome de todo mundo aqui. Eliette, Rosana, Gislene, Rose, Betânia. Falta 2 aqui que eu ainda não vi o nome. Cadê? Elcio. Elcio eu falei. Ícaros, ei, amigo. Maria Cleonice, né? Então, ele está falando para nós, sabe? Eu acho que isso é muito legal quando a gente lê um livro, Vitória, né? É muito legal a gente ter essa percepção. Então, ele fala para nós, na crosta, em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. Eu escuto isso, leio isso, eu me assusto, né? Como eu tratei isso ao longo dos anos. São sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero materno significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Compreendi com novo espírito o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, como antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me bondoso: relegue ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtivas. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Então, aqui, para a gente construir essa ideia de paternidade, maternidade, a gente precisa ter um novo olhar. Amigos, nós desconsideramos, e André Luiz fala isso, né? Relegue ao passado. Eu não sabia. Tá bom. Então, a partir do momento que chega uma nova informação, eu preciso deixar para trás e começar a criar um novo entendimento. Eu lembro que a gente estava estudando Bem-vindo, Célio. Eu lembro que a gente estava estudando o livro Os Mensageiros, e lá fala o André Luiz e o Aniceto, quando eles estão chegando na crosta terrestre, o sol estava nascendo. E sol para nós nascer todo dia é uma coisa sem importância, né, gente? Lá no fundo, a gente sabe da importância, mas o Aniceto fala para o André Luiz e fala para nós que é um momento sublime, quando a Terra girando faz com que o Sol chegue até nós. Toda a vida no planeta
se abastece dessa energia. E a gente passa por alguns momentos, algumas cenas, sem dar a devida atenção àquele momento. A gente passa sem saborear, sem se conectar com as coisas divinas. O sol, né? Está começando ele a brotar aqui em casa, na nossa casa, como é fundamental, né? Os estudiosos falam muitas das vezes que nós somos movidos à energia solar, né? Esse corpo físico é movido à energia solar, as plantas necessitam que nós alimentamos, essa coisa toda. Então, nós precisamos ter mais atenção a todo detalhe que nos chega. São obras desses benfeitores, do Cristo, de Deus, para que a gente tenha uma percepção grandiosa. E a questão da maternidade, da paternidade, também é. E não é somente no momento da reprodução, da gestação, não. É durante toda a nossa caminhada. Porque aquele que alcança um pouquinho de saber, ele precisa levar esse saber com muita amorosidade àqueles que estão adentrando esse novo conhecimento. Então a gente precisa fazer esse movimento de perceber, né? Olhar para uma barriga, né? Uma mulher grávida, e fazer uma prece para aquele espírito que está reencarnando, fazer uma prece para aquela mãezinha, para aquele paizinho que participam daquilo. A gente precisa se conectar, perceber essa grandeza que é esse ato que nós fazemos parte. E que, como diz o Alexandre aqui, né, para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Acho que isso é muito interessante para a gente pensar sobre o projeto que nós passamos. O útero que nós chegamos aqui, de nossa mamãe, contribuição do nosso papai, como é que a gente olha hoje? A gente tem agradecido a esse útero, tem agradecido a esse espírito que nos recebeu, porque essa é a dilatação de uma simples análise. Precisamos dilatar, agradecer. Eu brinco que na próxima encarnação eu quero vir mulher, né? E aí o pessoal fala, você não vai dar conta. Mas vai ter que, um dia vai ter que acontecer, e eu quero sim participar disso. Porque, lembrando do nosso querido Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, obrigado Chico, obrigado Humberto de Campos, Jesus está tendo uma conversa com Pedro, logo depois que ele tinha auxiliado a mulher adúltera. E Pedro, muito incomodado, porque ele fala para Jesus, Senhor, se o Senhor continuar assim, ajudando, né, essas pessoas de má vida, nós vamos chegar a que ponto? Aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, a mulher está muito mais próxima de Deus do que o homem. Aí eu que dei vontade de virar mulher, né? A matemática não é essa? Eu não quero estar mais perto de Deus. Aí Pedro se assusta com aquela informação e Jesus esclarece para nós. Ele fala assim, Pedro, a mulher, o espírito, um corpo feminino que chegou nessa condição, ela dá de si. Eu acho isso lindo, gente. Parabéns às mamães, viu, gente? Parabéns às mamães. A mulher dá de si. A mulher dá o seu leite. Ela oferece o seu útero, aquele espírito que vai reencarnar, para gestar aquele corpo. É de uma beleza, de uma grandiosidade que a gente não tem a noção disso. O quanto que nós devemos agradecer.
Por isso do parabéns às meninas e por isso do meu desejo de alcançar esse patamar, sabe? Porque é uma cocriação, né? Ajuda, isso é importantíssimo. Né? E a gente sabe hoje que nas casas espíritas já está se fazendo a evangelização dos pais. A evangelização dos pais. Antes de engravidar, as casas espíritas já estão trabalhando essa questão da maternidade e da paternidade. Então, um casal que deseja engravidar, vai à casa espírita participar de encontros para tratar dessa questão da reencarnação, do ambiente do lar, do ambiente mental, para auxiliar o máximo possível esse espírito que está reencarnando e que esse casal se propõe a auxiliar durante a nossa caminhada. Então, acho que é interessante isso. Então, tem a evangelização antes, a evangelização no ventre, a evangelização quando nasce, e hoje nós estamos passando por essa evangelização. O que é evangelizar? É conhecer a boa nova do Cristo, é conhecer e saber dessa vida espiritual, saber os praquês, os como, o onde, e ter uma reencarnação cada dia mais saudável e produtiva. Eu acho que isso faz muita diferença na nossa caminhada e a gente precisa perceber isso com muito carinho. Outra questão que eu queria tratar também desse mesmo livro é da chegada em nosso lar de um companheiro chamado Silvério, para que ele fosse auxiliado no seu processo reencarnatório. Fala lá para nós assim: aproximamo-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns. Foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés era esse novo companheiro. Manassés apresentou uma otimista. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante, via-se-lhe o receio à indecisão. Então, é por isso que estudar os livros do André Luiz, de vez em quando, costuma demorar uns 7 anos, 8 anos, viu, gente? É porque a gente para, tem parágrafo que você tem que parar, você tem que refletir. Olha a informação que está trazendo para nós. Uma pessoa, um espírito, estava na erraticidade, trabalhou 15 anos as atividades de auxílio. Então, aqui a gente percebe que era um espírito que estava lúcido e que estava conquistando méritos, crédito, aguardando o momento da sua reencarnação. Então, existe um planejamento para cada nascimento, cada um. Existem reencarnações, amigos e amigas, que são genéricas, mas sempre com alguém por trás querendo ajudar. E tem reencarnações que são específicas, existe um planejamento nisso. No livro Nosso Lar, nós temos o caso da Narcisa. A Narcisa, ela ia reencarnar, foi até a ministra para pedir para reencarnar, para ajudar os seus, e a ministra vira para ela e fala assim: olha, do jeito que você está, você não tem condição de reencarnar para ajudar essas pessoas que você gosta. Não tem condições. Eu recomendo, diz a ministra, que você trabalhe 10 anos nas câmaras de retificação. Para que trabalhar 10 anos, gente? Para criar habilidade e sentimento, carinho, cuidar, auxiliar. Então, o trabalho lá é para poder transformar aquele espírito. Existe, sim,
progresso na erraticidade. E essa aquisição desse sentimento, desse amor, ele é muito útil quando nós reencarnamos, né? E eu fico sempre pensando nisso. Como é que está a nossa reencarnação? Será que a gente está atento a essas questões espirituais? Será que a gente está sossegado, tranquilo? Né? Regressaria à esfera carnal para liquidação de determinadas contas. Aqui é interessante que ele não fala todas as contas, ele fala de algumas contas. Consegue perceber isso? O objetivo é diminuir, liquidar algumas arestas que tivemos no passado. Thelma, mas a gente só vem pagar? A gente só vem liquidar? Não. O processo da encarnação, da reencarnação, é sempre de um processo de aprendizado do amor divino. Não vamos esquecer isso. Reencarnar, viver entre esses que estão aqui, é um processo e deve ser um processo amoroso. Se eu não estiver aprendendo a amar nas minhas relações, eu vou ter que voltar para liquidar determinadas contas. Não aprendi a amar. Não aprendi a ser companheiro, a ser parceiro, a ser filho, a ser pai, a ser mãe. Então, são contas que a gente precisa estar atento. Estou fazendo por amor? Estou buscando servir como Cristo me ensinou? Eu tenho esse desejo, primeiro, nas minhas ações? E aí ele continua dizendo, né? O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio, a indecisão. Isso é muito interessante que, no próprio livro Nosso Lar, a gente lembra da Dona Laura, que estava para reencarnar e no momento que ela estava se preparando, ela fica também hesitante. E o ministro vai até ela para tranquilizá-la. Disse, Laura, fique tranquila, você terá o nosso apoio, a nossa ajuda, nós não estaremos do seu lado, nós sempre estaremos do seu lado. E ela fala, mas reencarnar é complicado. Aí ele fala, mas tenha confiança, os seus saberes vai te ajudar. Amigos e amigas, parabéns para todos nós, né, que estamos aqui reencarnados. Nós conseguimos, apesar da indecisão, apesar do receio, nós reencarnamos e precisamos aproveitar esse momento. Não sei se vocês sabem do caso do nosso querido Haroldo Dutra Dias. Conhece o caso dele, do irmão gêmeo dele, gente? Você sabe, todo mundo conhece essa história? Não? Então, vou contar para vocês. Ele conta numa palestra, tá, gente? Estou sendo papagaio de pirata aqui, tá? Estou só reproduzindo. Ele conta que ele foi numa reunião mediúnica. Chegou nessa reunião mediúnica, manifesta-se um irmão e chama ele de irmão. Aí ele vira e fala, oi, meu irmão. Aí o espírito fala, não, mas eu não sou seu irmão desse jeito, não. É genérico. Não, eu sou seu irmão mesmo. Aí ele fala, não é mesmo, eu não tenho irmão gêmeo. Eu não tenho irmão. Aí ele fala, tem sim, pergunta sua mãe. Aí o Haroldo fica, né, receoso, termina a reunião, ele pega o telefone e liga para a mãe dele. Mãe, eu tenho um irmão. Ô, meu filho, teve sim. Tive? Teve, meu filho. Eu não te falei, porque não achei necessário. Mas você era gêmeos. E nasceram os dois, e minutos depois ele morreu. E você continuou. Ah, mãe, nossa senhora, porque teve aqui numa reunião mediúnica, assim, 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 falou que era meu irmão. Então é mesmo, mãe? Eu falei, meu filho. Alguns minutos ele esteve aqui, mas você teve um irmão. Rapidinho, mas teve. Beleza. Passa-se uma semana, né? Volta eles lá na reunião mediúnica. E aí o irmão gêmeo, né, do Haroldo se
Apresenta. E aí, meu irmão? Você é meu irmão mesmo. Eu falei, viu? Não te falei? Agora, Haroldo, pergunta por que eu não fiquei. Não é uma pergunta interessante, gente? Por que eu não fiquei? Aí o Haroldo pergunta, por que você não ficou? Aí ele fala assim, eu não fiquei, Haroldo, porque antes de você reencarnar, você estava hesitante, receoso, indeciso, com medo de reencarnar. Aí eu peguei na sua mão e falei assim, eu vou com você. Olha que lindo, né, gente? Espiritualidade, né? Compromisso. Eu vou com você. Vou te ajudar em todo esse processo. Tá? Então veio, né? E auxiliou ele até ele desembocar, né? Aqui na carne. Lindo isso, né? Essa dificuldade e o auxílio da espiritualidade. Gente, éramos para nós não termos medo de nada se a gente confiasse na espiritualidade. Não era para a gente ter receio de absolutamente nada se a gente tivesse essa percepção do auxílio dos benfeitores. Eu gosto sempre de lembrar que outrora, quando não sabíamos da imortalidade da alma, outrora, quando não sabíamos, tinha razão a nossa insegurança, tinha razão a nossa dificuldade. A partir do momento que a gente tem esses conhecimentos, o medo deveria desaparecer. A ansiedade, a depressão, essas incertezas todas não deveriam mais fazer parte da nossa caminhada. E aí ele fala assim, né, continuando aqui no texto, não se deixe dominar, fala Manassés para Silvério, pelas impressões negativas, dando a ele bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão intricado. Naturalmente, exige coragem e boas disposições. Entretanto, exclamou o interlocutor, algo triste, temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação? E aí o Manassés fala, mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, redarguiu incontinente. É interessante esse pensamento, né? E o cuidado que a gente tem que ter. Será que a gente está aproveitando mesmo cada minuto da nossa reencarnação? É? Será que a gente está aproveitando mesmo? É sério isso? Esse nosso compromisso é sério? Nós estamos dedicados a aproveitar cada momento disso? É? E prosseguiu sorrindo. Se tivéssemos grandes vitórias e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. Olha que interessante isso, né? Se já tivéssemos grandes vitórias e belas realizações, não precisaríamos renascer. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvido, a boa oportunidade que o Senhor nos concede em caráter temporário. Eu gosto sempre de lembrar que a gente está aqui para poder fazer uma prova do Enem. Nós estamos aqui com esse objetivo, fazer uma boa caminhada. Para isso, precisamos estar lúcidos. E é essa a grande obra que o Livro dos Espíritos, a ciência espírita, veio nos trazer. Nos trazer informações para que sejamos bons filhos, bons pais, bons cidadãos. E, conhecendo isso tudo, nós alcancemos a felicidade. Quanto mais lúcido, mais feliz é a criatura. Quando Jesus nos propõe, conhecereis a verdade nos libertará,
aquele que é livre é feliz. A gente tem hora que não faz esse comparativo, né? A liberdade de não mais matar, não mais roubar, não mais se apropriar do que não é devido, trabalhar com alegria, ir buscar em todas as nossas atividades uma boa relação, um carinho com o outro. São coisas importantíssimas que a gente precisa fazer hoje. Andar de ônibus, andar de carro, ir no supermercado, ir numa farmácia. Outrora íamos como usuário, hoje já não mais. Né? A luz que há em nós precisa se fazer presente nesses ambientes. Um sorriso, um bom dia, né? Aquela tranquilidade de deixar um passar. Todo esse movimento precisa ser feito com muita consciência, com muita lucidez. Porque estamos fazendo uma prova. Será que nessa caminhada até a padaria, será que essa caminhada até o supermercado, nós não vamos encontrar com um companheiro que a gente tinha que fazer um ajustezinho de contas? Né? Quem sabe aquele irmão reencarnou e a gente ia encontrar, perdão, a gente ia encontrar naquele percurso para dar a ele um bom dia, uma boa tarde. Quantas vezes a gente não anda aí de Uber, aquela coisa toda, e aquele companheiro puxa uma conversa desagradável e a gente dá aquela prosa mais santa, né, vamos dizer assim. O tempo todo nós temos esse trabalho para com Jesus e para com Deus. Então, essa reencarnação, ela precisa ser vivida com mais plenitude. Eu lembro de uma fala de Jesus, que está lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículo 8. Ele fala assim: portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés e serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só, do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Esse texto é muito curioso, e eu descobri recentemente que Jesus fala que antes de entrarmos na vida, antes de reencarnarmos, se tivermos alguma dificuldade com a mão, com o pé, com o olho, é preferível renascermos sem eles, para não ser motivo de escândalo. Eu não tinha percebido Jesus falando da encarnação, da reencarnação. Se alguém aqui tinha percebido esse texto, gente? Me ajuda aí. Eu não. Não? Não. Mas ele não fala isso? Agora você vai colocar minhoca na minha cabeça para poder estudar tudo de novo, Theo? Lá vai eu pegar tudo de novo. Obrigado. Murilo, mas olha que interessante. Como é que você pode preparar para nascer, né, para uma nova vida, né, entrar na vida, reencarnar? Ele está fazendo uma análise antes. Se você tinha um problema, um escândalo, uma dificuldade com isso, com aquilo, tira, joga para longe de ti, porque melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado. Estou falando da reencarnação. Antes, né, no plano espiritual, você tem a consciência. A gente tem a consciência dessas dificuldades. Então, falando, eu não posso, não devo entrar com isso, porque eu vou entrar de novo na vida, vou reencarnar com o mesmo elemento que foi motivo de escândalo. Então, é preferível que eu nasça sem ele. Jesus está falando isso, gente, no Evangelho. Perfeito. Está falando isso. Falou, opa, a consciência da vida espiritual.
né? E nesse capítulo aqui do Missionários da Luz, esse companheiro, o Silvério, ele opta por uma sugestão dos benfeitores, que é reencarnar com uma dificuldade na perna. E aí o André Luiz fala assim, mas por que você vai reencarnar com um defeito na perna? Aí o Silvério vira para ele e fala assim, André Luiz, nas minhas outras reencarnações, nas minhas outras vivências, eu usei mal a vaidade. Gente, isso para mim é surpreendente, porque muitas das vezes, no meu conceito antigo, nos meus saberes antigos, você vinha com sem uma mão, era porque você tinha usado a mão errada, né? Uma perna, isso, aquilo, você não usou com sabedoria. E aí o livro, né, a espiritualidade, traz para a gente uma informação importantíssima, que muitas das nossas dificuldades físicas são nascidos na nossa mente. Problemas psicológicos. No caso do Silvério, foi a vaidade. Então, isso também é um despertar que a gente precisa ter com muita atenção. E a partir então, eu passei a respeitar muito as pessoas que a gente encontra na nossa vida que estão com alguma dificuldade física. Eu passei a olhar para esses companheiros quando eu vejo alguém, né, que tem alguma dificuldade física, eu viro para ele e falo assim, corajoso, corajoso, aquela criancinha, aquela cadeira de roda, toda torcidinha, muitas das vezes é para consertar uma mente desequilibrada. E eu olho e falo, você está de parabéns. E aí eu ando distribuindo Pai Nosso para esse povo todo. Ando distribuindo, porque está fazendo um ajuste, está fazendo, se tornando filhos, se tornando filho, liquidando, acertando. E aí você olha ali do lado um paizinho, uma mãezinha, empurrando aquela cadeira, com aquele carinho, com aquela atenção. E aí, por isso que eu gosto tanto da lucidez, né? A gente não vê ali ninguém com defeito, a gente vê ali duas pessoas buscando amar, duas pessoas buscando compreender, auxiliar, o papel do pai e da mãe, né? Independente da situação. Eu lembro de uma outra situação muito engraçada, para a gente perceber a questão do progresso. Antigamente, gente, outrora, os mais velhos aí vão lembrar disso, as famílias que tinham alguma criança com dificuldade física, mental, ficava escondida dentro de casa, num quartinho lá no fundo. Isso era normal acontecer. As pessoas lá no fundo da casa. E eu lembro que aqui perto de casa tinha, quando a gente era criança, e a mamãe falava assim, olha, não namora com ninguém daquela casa, não. Ah, mas por quê, mãe? Porque você tem doença ruim. Pega, aquela coisa toda. E hoje a gente vê uma escola inclusiva. Essas crianças que estavam nessa situação, esses espíritos que estavam nessa condição, hoje tem uma convivência dentro de uma sociedade muito mais de proximidade. Diga, Elcio. Rotelmo, me permite interrompê-lo, mas eu acho oportuno. Eu tenho 73 anos, né? Então já vivi um tempo razoável. E lembro nitidamente, eu morei em Curvelo muitos anos, eu adolescente, e o que você diz aí me veio à memória 2 casos, certamente tinham mais em Curvelo, família simples e um de família abastada. Eu lembro que o moço era um promotor de justiça, muito respeitado na cidade, né? E um belo dia, a gente numa festinha e tal, e conhecemos não,
estávamos com uma amiga muito querida e tudo, colega de escola e tudo. Aí chegou uma outra pessoa, depois que essa amiga afastou da gente, falou assim, sabia que ela tem uma irmã de 15 anos? Eu falei, tem várias irmãs, a família era grande. Ele falou, não, mas ela tem problemas. Ela tem problema, ela é toda torta e tal, e a família não fala com ninguém, não. Ela fica num quarto lá, só as pessoas muito íntimas é que conhecem. Então, nos remete imediatamente, né, à reflexão de que, mesmo que a gente fique aí reclamando, né, que esse mundo não presta, o mundo cada dia está pior, nós estamos chegando ao fim do mundo, que não sei o quê, na verdade, melhoramos muito, porque Muito. hoje as famílias, como você bem disse aí há poucos minutos, sai com filhinho, né, com deficiência, cedinho, as pessoas brincam, Sim. conversa, né, faz carinho e tudo. Antes escondia, realmente escondia, literalmente. Né? Então, as limitações eram enormes. Então, isso mostra que a gente não deve jamais perder o ânimo de continuar investindo, porque nós estamos crescendo nitidamente. Muito. E essas mazelas aí em todas as áreas, mas é justamente, ao meu ver, limitado ainda, que é como uma doença que, enquanto os médicos não descobrem, não sabe como tratar. Então, as coisas estão aflorando muito, porque está ficando muito nítido e facilita mais a compreensão e o tratamento, né? Então, eu achei muito oportuna essa colocação sua. Muito obrigado. É legal, porque Jesus já falava isso há 2000 anos, né, gente? Se teu olho, se tua mão, se teu pé é motivo de escândalo, né? Entre na vida, porque existe um aprendizado até de diminuir o orgulho, né? Outrora, essas famílias muito orgulhosas tentavam esconder, porque achavam que era um defeito pessoal. A minha família, a minha esposa, eu temos problemas. E hoje a gente percebe que é individual de cada espírito. E isso é muito interessante. A gente estava estudando o livro Os Prazeres da Alma, obrigado ao Francisco do Espírito Santo Neto e ao Hamed, né? E ele trata lá na lição que chama Naturalidade, ele fala, gente, da importância da diferença. Tudo é diferente, mas caminha junto. Nós somos diferentes e caminhamos junto. A mesma raça, né? Nós somos diferentes. E aí, muitas das vezes, a gente quer exigir que um filho seja igual a gente. Não pode, não tem cabimento por causa das experiências individuais. Ele é diferente por causa das suas experiências anteriores. E a gente fica forçando a barra. Eu queria que fulano me ajudasse lá na casa espírita, assim, assim, assim. Eu queria que fulano fosse isso. Eu queria que fulano fosse pontual. Eu queria que fulano fosse isso. Né? A gente vai querendo um monte de coisa, mas a gente esquece de respeitar a individualidade de cada um. Isso tem feito maravilhas no meu olhar, viu, gente? Para com o outro. Eu tenho deixado de ser tão exigente e respeitador à individualidade do outro. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Eu tenho 3 filhos, cada um de um jeito, Sou filho, tenho 2 irmãs, tenho pai, tenho mãe ainda. Então, eu olho para esse meu conjunto familiar, cada um de um jeito. E o que me vem à mente é, Telmo, respeite-os com as suas dificuldades. E aí eu fico trabalhando essa questão de não aumentar a minha conta, porque hoje a minha preocupação é essa. Não aumentar a minha conta. E para isso eu preciso ter um bom olhar sobre as minhas ações, sobre as minhas práticas. Será que eu estou fazendo correto? É um grande laboratório, né? Hoje eu fico estudando o Telmo, viu, gente? Eu pego o livro, né? Pego a Bíblia, eu vou estudar o Telmo. Por que eu não tenho uma dificuldade física? Por que eu não tenho? Eu me pergunto isso.
E aí eu olho para dentro psiquicamente, eu falo assim, eu acho que seria bom eu ter vindo com menos esse pé, menos essa mão, menos isso, menos aquilo, né? Porque é um laboratório, e é um laboratório de conhecimento de si mesmo. Estar, né, entre aspas, fisicamente bem, tem um motivo. Como tem um motivo não vir todo completinho, quando tem um motivo de vir. Tem um motivo. E nós precisamos utilizar bem isso. Apoiar aquele que tem e apoiar aquele que não tem. Porque todos nós, se estamos reencarnados, estamos para aprender. Todos nós. Não tem nenhum de nós que esteja completo. O meu pensamento de justiça não está bom, não está completo. O meu pensamento de caridade não está completo. Meu pensamento de bom trabalhador não está completo. Meu pensamento de bom pai não está completo. O meu pensamento de filho não está completo. Isso é desafiador, a gente se ver ainda com coisas, vivências para nos completar, para descobrir. Porque é muito fácil achar que a gente está pronto. É muito fácil, mas nós não estamos. Isso é desafiador. Eu tenho algumas arestas para afinar. E sabe qual que é o pior? É quando a gente não as conhece. Quando a gente não percebe. A gente acha que está certo. Isso é o desesperador, o meu desespero. Eu preciso ver as minhas más inclinações, as minhas tendências. Eu preciso. É para isso que vem a doutrina espírita. Não é para a gente desvendar livro. É para a gente desvendar a gente. Para a gente se conhecer. Então, quanto mais a gente fizer aquela proposta de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, analise o seu dia, quanto mais a gente fizer aquilo, mais próximo nós vamos estar de acertar as nossas más inclinações. Diga, Vitória, bom dia. Bom dia, galera. Deixa eu falar com vocês. Esse é meu segundo, né, que eu participo da reunião. O primeiro eu participei do Elcio. Então, assim, eu tô começando agora, então eu tenho dúvidas sobre algumas coisas, eu vou fazendo, assim. Pergunte, menina. Sobre o que você falou, sobre a pessoa, né, que vem à Terra, né, após a reencarnação com alguma deficiência, eu fiquei com uma dúvida. Nesse caso, é porque ela vem para aprender algo ou ela já aprende com mais facilidade? Eu não entendi muito bem, assim. O processo é duplo, triplo, quádruplo. Reencarnar é confirmar algumas sabedorias que a gente tem e aprender novas. Né? Recomendo, Vitória, a leitura desse capítulo, o 11, o 12 e o 13 do Missionários da Luz, que ele dá uma ideia para a gente desse nosso planejamento reencarnatório. Nós fomos criados simples e ignorantes por Deus. Simples, sem complexidade, ignorante no sentido de desconhecermos as coisas, com o objetivo de nos tornarmos pessoas felizes, de nos tornarmos santo, como santo é o nosso Pai, de buscarmos cada vez mais entender a vida com Deus, a vida com os nossos irmãos, lembrando que estar na Terra é um período. A maior parte da nossa vida nós vivemos no mundo espiritual. Então, nós ficamos aqui alguns períodos. E é interessante a gente considerar que, ao longo da nossa caminhada, algumas coisas nós aprendemos de forma não boa. Consegue entender isso? O orgulho, a vaidade, a avareza, a riqueza, a pobreza. A gente não aprendeu isso ainda na sua totalidade. Então, nós precisamos fazer esses ajustes. Aprender a ser mais amoroso, ser mais bondoso, misericordioso, nos desprender das questões materiais. Essa é uma das características, né, que tem lá os espíritos puros, né,
não tem nenhum vínculo com a matéria. Esse é o nosso grande objetivo, utilizar os recursos materiais para nos promover a espíritos puros, nos desmaterializar. Aquela percepção que de Jesus, né, poderia ter tudo materialmente, nascer num castelo lindo, maravilhoso e tudo, mas ele vem nos mostrar essa falta de necessidade extrema das coisas materiais. Então, a nossa caminhada hoje, ela tem sim um para casa para fazermos, né, esses ajustes para fazermos em nós. Quando a gente faz e olha para nós, a gente fala assim, poxa, eu podia ser mais atencioso, eu posso ser mais sábio na utilização desse recurso, na utilização daquele recurso, e aí a gente vai aprendendo isso e vai cada vez mais se tornando amoroso, que esse é o grande projeto nosso, sermos filhos amorosos de Deus para com todos, tá? Pergunte sim, tá, Vitória? O grupo é para isso mesmo, tá? Fique à vontade, não entendi, repete, pode perguntando. Murilo, diga, meu amigo. Obrigada, Thelmo, arrasou. Eu fico pensando, eu nunca peguei para estudar, Thelmo, essa questão da deficiência física, tá? E eu acho que vai ser uma coisa que já está aqui, já anotei, para dar uma aprofundada. Hoje você está demais. Mas uma coisa que me chama a atenção é o viés duplo da aprendizagem. Aí eu vou falar como professor. Eu já tive muitos alunos deficientes e que tinha dentro de sala de aula um professor ali de apoio. Então, além da gente, regente, ainda tinha um professor de apoio ali dentro. E eu tive Guilherme, e ele era mudo. Ele é mudo. Então, tinha o tradutor de Libras, e eu dando aula de matemática. Então, você imagina a dificuldade para mim, porque ele era meu aluno. Quem tem que ensinar matemática para ele sou eu, não era a professora de apoio. E aí, teve um dia que eu estava explicando uma matéria e tal, todo mundo entendeu, Guilherme não. Então, eu peguei, sentei do lado da mesa dele, deixei todo mundo fazendo uma atividade, e eu desenhei e fui explicando com desenho. E aí ele entendeu. E aí ele foi fazendo o sinal de Libra, né? E aí a professora dele foi traduzindo, a tradutora, e aí ele foi agradecer, porque foi a primeira vez. Passou disso, ele foi o melhor aluno de matemática até eu parar de dar aula nessa escola. Show de bola. Então, eu virei e falei assim, meu Deus, o tanto que esse menino me ensinou. Então, eu acho que, quando fala assim, a gente vem sem alguma coisa, igual ele veio sem a fala, para ele aprender algo, o convívio com essa falta da fala me ensinou muito mais. Sim. Então, é um processo educativo para a pessoa, mas é um processo educativo para todo mundo que convive. Esse menino já tem mais de 10 anos que eu dei aula para ele, eu não esqueço dele. Então, assim, ficou muito marcado. E como que é difícil para a gente a convivência com qualquer tipo de deficiência. Então, por exemplo, para mim, eu não tenho nenhuma deficiência física, intelectual. É um privilégio que a gente também não pode... E eu levo muito isso. Usar à toa. Então, até na convivência com ele, ele me ensinou e assim, utiliza a fala bem. Eu não tenho. Eu uso do sinal. E você que fala, faz o que com ela? O tempo inteiro ele me provoca. Depois de 10 anos, esse menino me provoca até hoje. Não tem nem notícia de onde que ele está. Mas como que a deficiência ainda é um caráter educativo para todo mundo? E eu falo, e assim, além da coragem de encarnar, eu falo também da coragem da família em receber. Sim. Aqui, Esmeralda tem um trabalho fantástico. Da APAI, para mim, a APAI daqui é o exemplo de tudo, assim, é fantástico o trabalho da APAI daqui. E aí eu fico olhando para eles e falo, ok, que coragem de quem abriu a APAI, de quem faz a APAI ainda continuar. Sim.
Hoje eu acho a PAI, eu sou apaixonado com a PAI, com o trabalho deles, porque eu falo que não é uma instituição espírita, é uma a PAI. Mas Sim. quando você chega ali, você vê a aplicabilidade de tudo que o Cristo falou. E aí você vê, igual nesse capítulo fala lá, né, dos pais e dos filhos, como proceder em família. Ali a Terezinha tem um quadrinho, né, do comportamento sobre os parentes que são por afinidades, quais são as provas. Eu achei aquele quadrinho do capítulo muito didático, e aí eu fiquei pensando, claro, primeiro na minha família, eu falei, vou fazer esse quadrinho aqui com o nome, ferrou, não vou poder. Vou colocar os que são parentes por dificuldade, os que são por amor, os que são, meu Deus, o que eu fui encarnar com esse parente? E depois eu fiquei pensando ali. Eu fiquei um tempo ali com um grupo de mães, como voluntário. Foi tão interessante esse capítulo para mim, porque eu acho que deu uma volta. E como que eu não sou pai, não tenho filho de sangue, né? Como que é educativo, mas ao mesmo tempo tanto que é provocador. Porque ao mesmo tempo a gente escuta, eu escuto muitas famílias, tanto na minha profissão quanto dentro da casa espírita. Como que é desafiador conviver. E como que é desafiador lembrar desse caráter educativo da formação da família. Eu, como Sim. filho, como que o meu pai e a minha mãe me educam? Ah, mas você está velho para ser educado. Mentira, porque todo dia alguma coisa deles ainda vem em mim como provocação para mudança. Eu acho que até isso também. A gente fica doido para fazer 18 anos e falar, vou ser dono do meu nariz, agora eu não devo satisfação a ninguém, e a gente acha que é dono do mundo. Aí você faz 18 anos em um dia e viu que nada mudou. Então, assim, eu tenho aprendido muito. E esse capítulo me fez, esses 2 capítulos me fez, assim, dar uma bugada na cabeça para repensar o como estar no mundo, mas principalmente dentro da minha casa de uma forma diferente. É muito belo a gente ter novos olhares. E a proposta do Evangelho, né? É a proposta do Evangelho, viu, gente? Que eu estou lendo Mateus 18, 8 a 2000 anos. A gente está entendendo isso. E o Murilo falou muito bem o impacto que esses diferentes nos nossos olhares causam na sociedade. A prefeitura, né? As prefeituras, elas não têm esse viés espírita cristão, mas no íntimo de todo mundo a gente tem. A gente quer o bem do outro. Então, ser pai, ser mãe, é querer o bem daquele que está na nossa convivência. E aí, quando a gente pensa numa grande família, que é uma cidade, a gente começa a entender que o nosso papel é esse. E aí a gente lembra novamente de Jesus, quando ele fala que o Pai deve ser adorado em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua diferença. Eu falei com vocês, perceber que cada um é diferente, respeitar essa diferença, me faz ser um cara melhor a partir de então. É natural, gente. É natural as pessoas serem diferentes. E isso é bom. Isso é bom. Isso é sensacional. Lá antes disso, eu tenho um paizinho de 90 anos, né? E ele insiste em morar sozinho, insiste em cuidar da vida dele sozinho, não quer saber da nossa ajuda. A gente vai lá, ele pergunta o que a gente está fazendo lá, e a gente fala, pai, eu vim aqui te ver. Ah, tá bom. E eu tenho aprendido muito com isso. E hoje eu olho para ele como um irmão que tem dificuldade, é muito orgulhoso, muito duro em algumas coisas e tudo. E eu olho para ele e falo assim, Senhor, não deixa eu ficar assim, não. É o meu professor, né? Meu professor de 90 anos.
falei, Senhor, não deixa eu ficar assim. Aí eu vou aprendendo com ele, vou aprendendo com a dificuldade dele, né? Aquela condição. Aí ele pode morar sozinho, pode, mas nós somos família. Por que que não podemos estar juntos? Por que dessa dureza? Por que não aproveitarmos essa oportunidade grandiosa? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. E eu vou visitar meu pai, olhando, e para visitar um irmão, um espírito que me deu, né, uma oportunidade maravilhosa. E eu agradeço a ele, agradeço a minha mãe. Falei, poxa, vocês são heróis mesmo, porque me aguentam esse tempo todo. Vocês são heróis. Tudo que eu já fiz, eles acompanharam até hoje. Aí outro dia eu virei para ele e falei assim, pai, você podia morar comigo? Não, você é muito chato, quero mais saber de morar com você, não. Falei, não, pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor. É porque eu já descobri que provavelmente o senhor não vai morrer, mas eu vou. E o senhor pode ficar com remorso de não ter morado comigo. Então não podia morar comigo, né? Eu vou tentando, né, arrumar meio, né, desculpa para ver se ele aceita, né? Ele, não, você é muito chato. Então a gente vai aprendendo a olhar para o outro diferente, né? Eu olho para ele, vejo ele, falo assim, pai, muito obrigado, muito obrigado. Ele olha para mim e fala assim, não sei o que é que você está falando, mas eu sei o que eu estou falando, sabe? Essa oportunidade de tê-lo, de tê-la, né, na minha vida, cada um diferente. Gente, isso é importantíssimo. Estou repetindo isso, mas isso é importantíssimo. A gente não sabe das experiências de cada um. No futuro, né? Ele nunca vai querer sair de casa, né? Na próxima reencarnação dele, né? Ele vai querer ficar agarradinho com os filhos. Nessa, ainda não. Tudo bem. Entenda, Theo, entenda isso, né? E a gente vai seguindo essa caminhada de uma forma mais leve, respeitosa, compreendendo a minha dificuldade, a dificuldade dele, porque outrora, gente, eu não queria ele morando comigo. Aí você vai estudando o evangelho, você vai estudando a doutrina espírita, eu falei, não, eu preciso dele morando comigo. Mudou tudo. Eu preciso me reconciliar. E aí hoje eu já estou entendendo que tem que ser, por enquanto, à distância. Né? Por enquanto, à distância. E aí torcendo para que ele esteja bem. Eu falo assim, pai, o senhor me coloca numa situação muito complicada, porque eu venho aqui toda semana, ou de 15 em 15 dias, eu corro o risco de chegar aqui para o senhor já ter desencarnado. Eu corro o risco, está lá sozinho. Aí ele virou para mim assim, me enterra, viu? Não deixa eu aqui, não. Tá bom, pai, eu vou fazer essa parte. Então, a gente vai aprendendo a ser filho. Né? Eu, à altura do campeonato, estou aprendendo a ser filho. Um filho parceiro, companheiro, né? Que seja uma vez por semana, é 1 hora para chegar lá, 1 hora para voltar. E aí, na hora que eu chego lá, ele fala assim, o que você veio fazer aqui? Então, tudo bem, a gente vai. Né? Eu já sei que ele vai falar isso mesmo, mas eu tenho que ir. Né? Por essa minha percepção de buscar estar junto e pela gratidão que eu tenho. Hoje eu tenho uma gratidão enorme com ele, com relação a esses anos todos. Diga, Cleo. Seu microfone, querida. Eu tenho muita gratidão por Deus ter me dado a oportunidade de retribuir para os meus pais tudo aquilo que eles me deram. Eu fico até bastante emocionada, porque eles me pegaram com 3 dias de nascido, porque a minha mãe biológica não tinha condições de me criar. E eles foram aqueles pais que me deram uma educação assim que os tapas que caiu no chão fez falta. Então, eu tenho muita gratidão por isso, porque eu tive a oportunidade de cuidar do meu pai até ele, né, desencarnar. E foi, assim, a gente muito unido. A minha mãe, com todas as dificuldades, que é igual o seu pai, não quis morar comigo, queria morar sozinha. E eu tendo que ir lá sempre, sair de emprego para poder ficar mais tempo com ela. Foi 2 anos muito gratificantes.
Agradeço a Deus também pela minha mãe biológica, que eu pude revê-la, cuidar, não pude cuidar dela porque ela já tinha filha, mas eu sempre estava visitando. Isso, para a gente, Theo, é um crescimento muito grande. É você rever a vida de outra forma. Hoje eu vejo a vida como mãe, como filha, como avó, de outra forma, de uma forma de gratidão. Mesmo que seja no momento de aflição, no momento de dificuldades, mas eu sei que estou ali amparada por toda a espiritualidade, por tudo aquilo que eu tive a oportunidade de fazer. Esse é o que eu gostaria de estar falando. Beleza, né, Cléo? A gente vai despertando, viu, gente? Não tem um dia, não tem idade, não. O despertamento ele é constante. Isso é bom. A gente lembrar do papai, lembrar da mamãe, com carinho, né? Apanhei demais do meu pai. Ele me batia muito, muito. E foram anos sentindo essa raiva, né? Porque cria-se uma raiva, né? A gente quer um distanciamento daquilo, né? Meu pai nunca foi carinhoso, e não é até hoje. Não é até hoje. Mas ele não sabe, né? Ou ele acha que dá do jeito dele, né? Cada um distribui, né, as coisas que tem, achando que é o que a gente necessita. Quando eu chego lá e ele fala assim: você vai fazer o quê aqui? Aí eu olho para ele com um sorriso, viu? Eu não vou voltar aqui para ver esse velho nunca mais. Olha como é que ele me trata. Não é assim? Hoje não, é o jeito dele. E eu acho que isso é interessante, a gente entender o jeito nosso, né? O jeito deles. Né? A gente precisa ter essa percepção, né? dessa parceria, né? Eu lembro... Quer falar, Rosana? E tem o contraponto, né? E quando eles não se lembram mais da gente? Não é? Aí é duro. Aí fica mais difícil. Né? Mas faz parte, né? Faz parte. Mas é espírito que, por enquanto, não lembra, né? Eu lembro de um caso curioso. Tem um amigo, né, que a mãe dele tem Alzheimer. Tinha, né? Estava, né? Que ela já desencarnou. E aí ele chegava na casa dela e ela falava assim, aí ele falava assim: oi, mãe, tudo bem? Aí ela falou assim: quem é você? O Washington. Ah, o Washington. Ô, filho, esse filho não me ama, ele não vem me visitar. Ele não vem me visitar. Aí, gente, ele saía, fechava o portão, batia de novo no portão, ela abria: Washington, meu filho, que saudade de você! Aí ele conviveu com isso, né, muito tempo, sabe? E ele me contava isso e eu ria. Aí, Thelmo, isso não é caso de riso. Claro que é, isso é hilário. É hilário, porque a gente começa a entender a dificuldade. Para quê? Gente, a pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo: para quê? Aquilo vai ajudar aquele espírito num processo de aprendizado. Aquele esquecimento é necessário naquela fase. Para quê? Para dobrar a gente. Muitas das vezes, para dobrar a gente ser mais carinhoso, mais atencioso, né? A Cléo falando, a Rosana falando, né? A gente lembrando disso tudo, para dobrar a gente, para mudar aquele pensamento de outrora para um novo, para ver a fragilidade do corpo. A fragilidade do corpo. Só a fragilidade do corpo, mas entendendo cada vez mais que ali tem um espírito que está num processo de aprendizado. Né? Diga, Murilo. Seu microfone. Eu acho que é necessário, quando a gente fala num caso de adoecimento, Theo, que também é uma coisa muito plural. Então, por exemplo, quando a gente tem uma convivência com um parente em demência, principalmente nossos pais, que a gente pode correr o risco de perder o referencial, porque a gente se torna pais dos nossos pais. E isso é um processo muito complicado com o envelhecimento.
E eu acho que isso é um assunto ainda muito pouco discutido dentro das casas espíritas. Não porque todo mundo convive com isso, em algum momento. Mas a gente fala pouco. Eu acho que aí a gente tem que observar alguns pontos. Primeiro, é que, por maior que seja o nosso cuidado com essa pessoa, eles permanecem sendo os nossos pais. E o cuidado não inverte a função. E isso é muito difícil da gente manter. Mas calma aí, ele não está dando conta de cuidar nem dele, como que ele vai cuidar de mim? Às vezes o cuidado único que ele vai dar conta é te xingar. Às vezes o cuidado único que a pessoa idosa ali vai dar conta é falar assim, eu dou conta de fazer sozinho, mesmo você tendo certeza que não dá. Eu escutei, a minha avó adoeceu, Rosana conheceu, ela teve um câncer. E aí, um belo dia, ela queria ir para a cozinha fazer comida. Um mês antes dela morrer. Condição para fazer uma comida para 25 pessoas, que todo sábado a gente almoçava junto, a família inteira. Ela teria? Não. Ela me inventou de sovar pão. Eu olhava para aquilo e falei, não tem condição. Tá bom, vó, a senhora quer todo mundo? Ah, vó, a senhora não vai. Eu falei, vai. Para isso tem remédio. Toma remédio para dor depois. Ela estava lúcida. Ela tinha câncer. E aí, claro, que ela não deu conta. Uhum. Eu pus uma cadeira dentro da cozinha. Falei com ela, agora a senhora me ensina a fazer pão. Pronto. E pronto. Isso para ela foi o máximo. Um dia que esvarreu o quarto dela. Ela estava com dor. Todo mundo, vó, a senhora vai ficar com dor. Eu falei, toma remédio depois. Para isso tem Dorflex, ainda eu brincava assim. E entreguei a vassoura que é varrer. Porque a gente, às vezes, não quer que as pessoas reconheçam o próprio limite dela. Se ela tem lucidez, ela vai aprender até o ponto dela. A gente tem que dar condições e mostrar que você está só ali do lado. E quando ela perde a lucidez? Eu acho que o grande desafio é nessa hora. Porque você tem que continuar sendo filho de alguém que não lembra de você. E você vai ter que fazer pelos anos todos em que ela lembrou. Porque se você perde o propósito, você perde também o laço afetivo. Você passa a fazer aquilo pelo sofrimento. Então, a permanência desse histórico é importante. E como é importante a família também ser cuidada, porque senão a gente só cuida do idoso. A família inteira adoece. Sim. Na hora que ele desencarna, aquele idoso desencarnar, você tem uma família inteira adoecida para além do luto. Então, uma coisa que eu sempre digo é, gente, cuida de quem cuida. Pode reparar que quem está mais próximo é sempre o pior para o idoso. É o que ele mais xinga. Quem mais cuida na hora da demência é o pior que tem. Ele não quer, ele põe para fora. Ele bate. E ele está ali cuidando. Porque não adianta, por mais que toda família possa ter 50 filhos, todos sejam presentes, um é sempre o que pega mais no chifre do boi. Então, cuidar. É uma coisa que eu luto muito aqui em Esmeraldas, é esse cuidado com quem cuida. E quando a pessoa é espírita, eu trabalho com elas a série psicológica da Joana de Ângeles. Sim. Por quê? Porque tem que tratar o emocional dessa pessoa que cuida, dessa família. Porque a gente só foca muito no doente, no idoso, no deficiente. Às vezes a gente está fazendo tudo para não faltar nada para eles. E está faltando tudo para o resto da família. Então, a gente precisa também deslocar um pouquinho dessa atenção, tá? Assim, é opinião minha. Para o conjunto, né, Murilo? Tem um conjunto. Exatamente, porque senão sempre vai estar desestabilizado, sem harmonia. Vai se tornar mais pesado do que já é. Sim. É muito engraçado. Minha mãe ficou meses sem me reconhecer. Meses. Aí teve um dia que ela falou, oi, Rosana. E começou a conversar comigo numa boa. Eu abracei ela apertado. Falei, ai, mãe, que bom que você voltou. Ela olhou bem para minha cara e falou,
Tá ficando doida? Eu nunca saí daqui. Quer dizer, a gente também tem hora que até dá parafuso neles. Dá as mancadas, né? Gente, é muito legal, sabe? A gente. Eu falo que eu preciso me cuidar, nós precisamos nos cuidar. Porque a gente não sabe o que nós vamos ofertar para aqueles que vão estar conosco no futuro. Eu tenho um combinado com a minha filha mais velha, a Carol. Ela está me treinando para me ser um bom idoso. Então, todas as minhas manias que vai dar problema no futuro, ela já está trabalhando comigo. Pai, você não pode fazer assim, não, porque depois eu não vou dar conta. Eu falei, tá bom, minha filha, vai pontuando e eu vou fazendo os ajustes necessários agora. Não, eu já falei para os meus, me põe no asilo, pelo amor de Deus. Mas daqueles asilos que tem artesanato, música, entendeu? Coisa para ser divertida, porque não é fácil. Cuidar não é fácil. Não é brincadeira. Eu já escolhi para onde eu vou. Aonde, já falei minha com filha? eles. Para onde eu vou? O asilo que eu vou. Uai, partilha que a gente faz um grupo. Gente, não inventa fazer asilo espírita para vocês tudo ir, não, tá? Eu sou o contrário. Eu rezo muito o contrário. Para que Deus me dê a graça de cuidar dos meus pais. Eu não sou contra quem vai para uma instituição. Não é isso. Mas eu acho que quem convive, e aí quem aí, por exemplo, a Gislene que mora com a mãe dela, né, Gislene? E faz esse papel do cuidador, não é simples. Mas como que a gente aprende? E olha que tem hora que a gente aprende numa falta de paciência. Mas é verdade, gente, a gente não pode romantizar, não. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu tenho uma coisa muito próxima ao idoso. Sempre foi minha paixão. E eu já cuidei de... Eu sou assim, gente. A pessoa ficou velha, até o parente dos outros eu pego pra olhar. Adoro um velho. Adoro. Rosana sabe, eu amo um velho, mas não me põe pra olhar menino, não, que eu tenho horror. Pode levar a minha. Eu pego, eu amo sua mãe. Mas uma coisa que eu falo é assim... Os dois, com todas as dificuldades, fizeram tudo que era possível para mim. Então, como filho, eu quero chegar numa hora que eu tenha condição de falar, olha, vocês dois estão velhos? Tudo bem. Então, bora aguentar a velhice e vamos superar ela até o dia que Deus quiser esses dois desencarnar. Eu tenho muito isso para mim. Porque eu acho que isso vai muito na condição de como se colocar um pouquinho dessa inversão do papel, de ser o pai do pai, o pai da mãe, mas como que para o idoso, não sei se vocês observam isso, é importante eles estarem na casa deles. Sim. Como que para o idoso é importante eles terem o máximo de autonomia dentro daquilo que é confortável para eles. Eu posso precisar um dia de recorrer a uma instituição? Posso, não sei. Mas eu sonho muito em dar estes pequenos confortos que para eles é tão importante. E a gente não precisa de romantizar. Nós também, quando ficarmos velhinhos, gente, nós vamos querer ficar na nossa casa, nós vamos xingar do mesmo jeito, nós vamos ter os nossos maus humores, nós vamos olhar para os filhos e vamos falar assim, meu Deus, não é possível que eu criei isso aí. Mas é engraçado, Murilo, que eu falo, né, que eu quero ir para o asilo, o Luiz André e a Ana Cristina querem me matar antes, né? Já imagina, como é que pode? Não sei o quê. Mas eu não tenho coragem de botar minha mãe no asilo. Deus me livre. Jamais eu teria coragem de fazer uma coisa dessa. E você criou seus filhos como? E você acha que eles vão ter coragem de te colocar? É também, gente, uma questão que a gente tem que olhar por um viés mais espírita também. As nossas famílias, cada geração que vai chegando agora, as mais próximas, a gente entra muito numa zona de produção. Ou seja, eu não posso dar trabalho porque tem que fazer a vida dele. Mas a gente tem que se lembrar que família não é máquina, família não é empresa. A gente tem que dar uma sossegada.
Por quê? Por causa dos laços. Espiritualmente falando, ninguém passa por algo dentro de casa que não precisa. Eu vou perder a oportunidade de aguentar mamãe esclerosada para voltar na próxima de novo? Eu vou deixar o meu pai ficar lá, resmungando da vida, porque homem, quando aposenta, você já viu, né, gente? Meu maior medo é meu pai aposentar, que vai ficar insuportável. Porque homem não pode aposentar, não, porque o bicho chato, quando aposenta, é homem aposentado. E aí eu fico pensando, meu Deus, o que eu vou ter que ter de qualidades para suportar isso? E para fazer com amor? Para fazer para além da obrigação? É um preparo que a gente, filho, tem que fazer. Sim. E os pais, o contrário. Aí eu achei legal a fala do Telmo. Minha filha já está me ajudando ali, é um processo de educação para a velhice. É. E nós estamos nos educando para sermos velhos suportáveis? A gente já está começando a entender que nem tudo precisa ser do nosso jeito. Tem que dar certo para o outro também. E a gente tem limites. Então, Gente, é muito engraçado hoje. Eu tenho 70 anos. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 70 anos era uma pessoa velha. Não é isso? Pensa. Nem precisa de achar que você vai desencarnar, que tem serviço, viu? Obrigada. É legal. Você tem noção do trabalho que o Mundo Luz tem? Lá no 110, 120, você começa a pensar em desencarnar, porque minha filha... Tá? Não vem com essas desculpas não, né, Theo? Fraternidade Muito Espírita Mundo Luz e Asilo Associado. Junte-se a nós. Só vale acima dos 90. Fala, Elcio. Ô, Telma, estou aproveitando essa oportunidade com os meus 74. E o Murilo, eu não estou chato justamente por isso, que eu me ocupo na fraternidade que eu frequento, né, o Sheila, mas várias vezes da semana, e agora comecei a fazer exposição, estou achando um espetáculo que você tem que estudar, então se ocupa mais ainda, né? Então eu já estou pensando em gerenciar esse asilo aí, viu? Eu já estou de olho, a ocupação que eu vou querer é gerenciar esse asilo aí. Essa turma simpática e falando a mesma língua, né? Só uma brincadeira para descontrair, que já está descontraído, né? Obrigado. É gostoso, né, gente? É muito bom. A lucidez, viu? Voltando ao ponto. Isso é lucidez. Consciência do futuro que está próximo. O que nós vamos ter que aprender para conviver? Eu separei aqui um comentário do Miramês, lá da questão 206, que ele fala assim: a lei da reencarnação é um socorro para os espíritos que ainda precisam dela, por fazê-los encontrar os inimigos do passado frente a frente, de modo a aceitarem a reconciliação como a melhor forma de paz. Olha que bacana isso, né? A melhor forma de paz. Aprender a cuidar. Se deixar ser cuidado. Murilo, Gislene, Célio, Betânia, Dani, Vitória, Ícolis, Cleo, Rosana, Telmo, nos permitir sermos cuidados. Nós somos muito orgulhosos nesse quesito. Muito. Alguém que chega para nos ajudar em alguma coisa, a gente tem muita restrição. Eu não preciso, eu não quero, eu dou conta. Em qualquer idade, a gente precisa aceitar o cuidado. Jesus tem feito isso conosco. A gente esquece disso. O nosso anjo da guarda, vocês estão esquecendo que a gente tem um anjo da guarda? Um personal angel. Quem tem anjo da guarda, gente, um babysitter, uma babá o tempo todo, é criança. A gente esquece que nós somos crianças espirituais. A gente esquece que a gente está num planeta de prova e expiação. Nós não estamos prontos. Temos muita coisa para ajustar. E a gente, muitas das vezes, acha que porque tem um recurso, financeiro, essa coisa toda, a gente não necessita do carinho que não se compra. Então, quando o Murilo fala, não, eu quero cuidar do idoso, ótimo. E aí eu fico pensando assim, poxa, o Murilo falou que não tolera uma criança. O que ele tem que fazer? Cuidar do idoso ou cuidar de uma criança? Vocês conseguem entender?
Onde é que está a dificuldade? O Murilo identificou um problema seríssimo dele, que ele precisa trabalhar nessa reencarnação, Você sabe o que é o meu maior aproximar-se. medo? Eu chegar na casa espírita e não ter evangelizador e eu ter que ir para evangelização. Não, Todas sim. as vezes que eu vou para a casa espírita, eu peço, Senhor, leve evangelizadores. Morro de medo. Me dá Não, 30 palestras para fazer, mas não me dá uma evangelização que eu vou sair correndo. Ou rezo para fazer assim. Eu falei, Senhor, me arruma um namorado que gosta de evangelização, porque aí ele olha o menino e eu olho o velho. A não gente tem divide a problema. A porção. próxima encarnação você vai vir com 10 meninos. Deus é que me perdoe, mas eu acho que eu não vou querer. Eu vou estar mais consciente na hora de fazer o planejamento para Deus me dar essa condição, entendeu? Porque, gente, é de verdade. Para mim, o convívio e o cuidado da criança é uma coisa que eu estou trabalhando em mim, ó, porque minha zona de conforto é o idoso. A criança, por algum motivo, e eu não quero saber qual, para mim é muito difícil. Porque já me falaram que tem a ver com minhas outras vidas. Eu falei, não estou dando conta dessa, não quero saber das outras. Então me ajuda a aguentar nessa. E como que tem sido desafiador? Outro dia eu me propus a ficar uma tarde com uma criança de 5 anos. Eu falei que ia ficar. Eu falei, eu preciso de aprender. Eu perdi a paciência mais de 40 vezes. E eu continuo nessa. Eu falei, depois eu vou pegar de novo. Eu vou ter que aprender. Sim, sim. Porque Deus me perdoe se eu chegar no mundo luz e não tiver evangelizador e tiver menino, o que eu vou fazer? Eu vou embora também? Não posso. Ai, ai. Desafiador. Célio, queria falar, meu amigo? Você apareceu aí, bem-vindo, vendo seu rostinho aí. Bem-vindo, amigo. Como é que tá? Tudo bem? Eu estou trabalhando aqui, fazendo umas outras coisas, mas prestando atenção na palestra, eu acho muito interessante mesmo, tá? Obrigado. A evolução aí é muito, a discussão foi muito bonita, acho que todos nós passamos por isso, né? De encontrar nossos pais, né? De novo, né? A gente volta a ser pais, né? Isso. Dos nossos pais. Aí é uma troca, né? Sempre será uma troca, né? E tudo será um aprendizado. Né? Ping-pong, né, Célio? É um ping-pong, né? A hora do... A vida nossa é um eterno aprendizado, né? Nossa encarna é um eterno aprendizado. Ele jamais parar de ser, né? É sensacional. Acho. A opinião que eu tenho é que essa questão de asilo ou não é uma questão pode se condizer pessoal mesmo, né? É muito difícil a gente conseguir determinar para uma família um conjunto que tem que ser tomado entre todos os familiares, né? Normalmente, quem tem irmãos, quem não tem irmãos, né? E aí toma essa atitude, e aí a gente chega a uma conclusão se é melhor para ele ir lá, se você dá conta ou se você não dá conta, né? Eu acho interessante demais essa questão, assim, eu acho que é a parte evolutiva da família, sabe? Sim. Opa, chegou para nós, voltou para nós o nosso problema. O que a gente faz agora, né? E nunca é um problema, é uma solução para nós, né? E aí cada um vai entender, cada um vai dar a sua opinião e vai conseguir evoluir para ver qual que fica a melhor alternativa, né? Eu acho isso muito interessante, muito interessante. E é gostoso saber, né, Célio? É gostoso a gente saber disso. Sim. As pessoas vão se, né? Vão dando a sua opinião, vão se falando, né? Eu acho muito interessante. Muito legal. Eu trouxe uma outra questão do lado do Livro dos Espíritos, que é a de número 695, que fala assim: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? E aí ele fala que se isso acontecesse, seria um progresso, é um progresso na marcha da humanidade o casamento. A união permanente de dois seres enquanto estão reencarnados, né, gente? E aqui é interessante que ele fala que natureza com N maiúsculo. E aí o Miramês comenta assim, falando que o casamento, sendo uma simples união, é lei natural para todos os seres.
em todos os planos da vida. Mesmo nos planos espirituais mais próximos à Terra, os espíritos se unem para tarefas sagradas do aperfeiçoamento. E aí ele chama atenção para a natureza. As pedras se unem, oferecendo maior segurança e firmeza à própria terra. As árvores juntas aliam as suas forças para a purificação do ar e a transmutação dos elementos, proporcionando melhoria de vida. Os animais andam unidos segundo sua espécie, para que não falte o crescimento, reproduzindo-se na ordem a que pertencem. E os homens não poderiam fugir à regra estabelecida pela lei do crescei e multiplicai. Para conservar a espécie dentro de certas normas, surgiu na sociedade o casamento. Instituição essa que assegura e dá caminhos novos ao amor dos que juntos convivem. A família constitui a célula da sociedade. Desmanchando a primeira, desmorona-se a segunda. O casamento é semente de amor, que no amanhã deve se estender universalmente. A formação de um lar, né? Aí a ideia do casamento, né? A formação de um lar é o ponto alto do progresso da humanidade. A família é uma escola onde aprendemos a vencer a nós mesmos, para depois entrarmos na universidade, constituída de todos os povos, e onde os professores são pais e filhos, irmãos e parentes. Quem não aprender a amar os mais próximos, como poderá entender os mais distantes? Comecemos primeiro dentro de casa, que é a porta para descobrirmos o amor universal. Interessante, né? A gente ter esse olhar mais amplo e espiritual sobre a provação que nós estamos passando. Muitas das vezes a gente esquece que a gente é filho, né, gente? A gente esquece que a gente é filho. Filho de Deus, filho dos nossos pais. Esse processo constante de aprendizado. E não pode nos faltar bons olhos para essas relações. Não pode nos faltar bons olhos. E somos de uma grande família. E sendo de uma grande família, participando desse processo de reconstrução, né? E a gente precisa fazer isso. A gente precisa demolir alguns conceitos que antigamente eram primordiais. Jesus vem trazer um novo viver. A gente não pode esquecer disso. Como é viver nessa grande família? Lembremos daquele momento, né? Que Jesus estava numa casa e do lado de fora chega Maria, sua mãe e seus irmãos, e ele é avisado, olha, sua mãe está lá fora, seus irmãos estão lá fora. E aí Jesus olha para aqueles que estavam presentes naquele momento e ensina para a gente o amor, né, universal, quando ele diz: aqui estão minha mãe e meu pai, pois são todos aqueles que fazem a vontade de meu pai. A família, no ensinamento, Jesus não estava, viu, gente, desmerecendo Maria e seus irmãos, de forma nenhuma. Ele estava trazendo à nossa mente um novo saber. Todo aquele que faz a vontade do Pai é da mesma família. E não quer dizer que aquele que ainda não está fazendo não vai, não. Dá para ele aí mais uns 1000 anos, 5000 anos, né? A gente precisa ter essa misericórdia com o outro. Ele vai chegar a fazer a vontade do Pai. E a gente, hoje, precisamos ter esse desejo de fazer a vontade do nosso Pai, que é ter uma boa família, nos relacionarmos bem com todo mundo, entender a dificuldade de cada um, de vez em quando dar umas risadas, né, das manotas do outro, com todo carinho, com todo amor, que a gente consegue dar. E aí, fazendo isso, certamente chegaremos a ter grandes relacionamentos, encarnados e desencarnados. Grandes relacionamentos. Eu lembro de uma fala do Chico com Emmanuel,
que o Chico estava chorando porque a esposa do irmão dele, que ajudava ele muito lá, ela estava internada, né? O irmão já tinha falecido e ela estava com doenças, né, psicológicas muito graves, estava internada. E o Chico veio visitar ela aqui no Galba Veloso, e aí volta choroso e tudo. E aí o Emmanuel aparece para ele e fala assim: Chico, por que você está chorando? Fala: minha vida está difícil demais. Meu irmão morreu, a minha cunhada está internada no Galba Veloso, os meninos estão aí para me cuidar e tudo. E eu estou chorando. Falei: seu Chico, mas é muito bacana esse seu choro, mas você está chorando só pela sua família? E as outras famílias? E as outras famílias? Então, a gente tem que ter essa percepção de um olhar muito mais coletivo, né? A gente tem pessoas da nossa convivência que passam dificuldades com pai, com mãe, com os filhos, mas estão pelejando, né, dentro dos seus saberes para auxiliar. E a gente precisa ter esse bom olhar para todas as famílias. Amigos e amigas, cada família é formada de acordo com a sua necessidade. Ponto. Então, não vou brigar com a minha, não vou brigar com a de fulano, não vou brigar com eles. Eu preciso passar de ano na escola que eu fui inserido. Eu preciso passar de ano, eu preciso ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom tio, uma boa tia, né? Vamos ampliar aí, né? Um bom cunhado. Eu preciso, porque é a minha chance de ouro. A minha chance de ouro nessa reencarnação. Tenho dificuldade com fulano, com Beltrano. Faz um Pai Nosso e abraça. Eu vou encontrar com fulano hoje. Ai, 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 nossa senhora, o que vai ser? Faz um Pai Nosso. Aperta a mão, né? Porque tem gente que não consegue nem abraçar, né? Só a mão assim, né? Mão dura, né? Relaxa, Senhor, por favor. Eu sei que eu tenho dificuldade com ele, com ela. Ponha a sua doçura, né, na minha mente, na minha boca, nos meus olhos, que eu veja ali um espírito. Eu acho isso muito interessante, né? A gente ter esse olhar, deixa eu ver aquele espírito que, como eu, está reencarnado nessa família, para que a gente aprenda a se tolerar. Depois a gente parte para o amor, né? Vamos, pelo menos, ser simpático. Me ajuda, Pai, né? Nesse momento, a ser simpático a esse espírito que, como eu, tem dificuldade. Eu tenho dificuldade com ele, ele tem dificuldade comigo. Me ajuda. E aí, nessa proposta doce, a gente vai fazendo com que os nossos dias sejam cada vez melhores nessa reencarnação. Eu gosto sempre de lembrar isso, né, gente? Esse trecho, né? Essa existência, a gente precisa fazer o nosso melhor. Não é para o outro, não, viu, gente? É para nós. Ser agradável àquele que a gente tem dificuldade, a gente não está quebrando o galho de fulano, não. A gente está se recompondo com a lei. O lucro é todo nosso. O lucro é nosso. Ser um bom amigo, um bom filho, um bom pai, um bom companheiro, é lucro nosso, não é lucro do outro, não. E a gente precisa ter essa percepção. Muitas das vezes a gente fala, não, vou ser bonzinho, fulano vai sair no lucro. Não, o lucro é todo nosso. De se comportar dignamente dentro dos ensinamentos. Meninos, meninas, chegamos às 10. Murilo, nós vamos mais um pouquinho. Tem mais material aqui, ou a gente encerra? O que vocês acham? A Betânia queria falar agora há pouco. Então, diga, Dani. Foi a Betânia? Foi a Betânia? Diga, Betânia. Não, eu não queria falar, não. Desculpa. Tem problema não, Dani? Quer falar? Algum comentário, querida? Oi, bom dia, gente.
Tudo bem? Ó, preparativos. Hoje está muito legal essa palestra. Você arrasa, né, Thelma? Gente, saudade de todo mundo, mas nós estamos aqui agarrados, tem dias, e estamos em oração por todos vocês, escutando tudinho que vocês estão dizendo aí. Só entrei para dar um alôzinho mesmo. Obrigado, querida. Abraço a Mas a todos gente aí. se encontra. Tá. Beijo no Francesco, hein? Tiago tá dormindo, você acredita? A portinha do quarto dele é ali. Ele gosta de dormir do lado de fora da casa. Tá bom. Pessoal, Murilo, saudade, hein, Murilão? nós vamos conversar. Ei, as Beijo. panelas aí, gente. Tem tá fervendo o Hoje tem caldeirão. festa junina, viu, gente? É o quê? Hoje tem festa. Festa junina. Descascando, olha aqui. Coitado, sofre o tempo todo. Ô, mulher brava. Põe o homem para trabalhar. cozinheiro. Mulher de cozinheiro, é assim. Gente, nós vamos chegando ao final do nosso estudo. Com Deus. Com Deus, Dani. Com uma gratidão. Não sei se vocês repararam, chegamos à metade do curso Iniciação ao Espiritismo. Hoje nós chegamos à metade. Estamos exatamente aí a gente terminando a nossa segunda unidade. Essa proposta do curso de Iniciação ao Espiritismo já é uma proposta antiga, né? Que a gente está tentando consolidar na casa e conseguimos, para a gente criar aí uma continuidade de estudo sistematizado de uma forma simples, de uma forma em que a linguagem seja muito com o pé no chão. Para a gente parar com aquele espiritismo de um intelectualismo para passar de um espiritismo que a gente consiga viver. Né? Porque é muito mais do que um conhecimento, de ficar citando 30 livros, a gente precisa de dar conta de viver alguma coisa do que a gente estuda. Né? Se a gente não é professor, a gente é espírito encarnado. Então, eu preciso de viver essa doutrina, e com a ajuda mútua uns dos outros, é mais simples. Né? Por isso, essa proposta. Agradecer, Theo, né, por você ter se comprometido a mais esse trabalho, né, dentro de tantos. Na semana que vem, quem vai falar para a gente é o José Carlos. A gente vai falar sobre bem-aventurados aflitos e desencarnação. E daqui 15 dias, no dia 27, o nosso encontro vai ser presencial. Não esqueçam, no dia 27, está agendado presencial. E aí, para o azar de vocês, vai ser comigo. E aí vocês vão ter que me escutar. Tá bom? Mas eu quero, de qualquer forma, aos demais que não conseguirem ir, o estudo será gravado da mesma forma e posteriormente disponibilizado. Mas façam, por favor, o esforço de ir, para a gente ter a oportunidade de conhecer todo mundo. Tem gente aí que eu só conheço pela tela, e o Célio eu não conheço presencial, eu acho. Tem mais gente aí que eu não conheço. O Elcio ainda... Estou dando trabalho para o Elcio, nem conheço o Elcio presencial, coitado do Elcio, gente. Então, a gente precisa de encontrar aí. É feito com carinho, viu, Murilo? Pode ter certeza. E aprendemos, nós é que temos que agradecer. Isso aí. Vamos. Está desligado, Elcio. O senhor está falando conosco? Oi. Então, vamos agradecer. É um prazer muito grande e um aprendizado, né, para todos nós. Nós é que temos que agradecer sempre. E, para variar, Elcio, eu gosto de uma loucura dentro do mundo luz. Amo. Eu invento só confusão. Aí eu coloco Rosana no meio, porque aí ela tem juízo, eu não tenho. Entendeu? Aí tudo que eu invento, eu coloco ela no meio, porque se der errado, a culpa é dela. Entendeu? Mas muito obrigada a todos. Vamos fazer nossa prece, encerrando o nosso encontro de hoje. Mestre amado, obrigado pelo nosso encontro, por essa família que se organiza, pela afinidade de nossos espíritos, na busca do esclarecimento do Evangelho. Obrigado pela oportunidade de escutar sua mensagem, de sermos inspirados por seus espíritos de luz e de dizermos, Senhor, que podemos dar novos passos, mais conscientes, em nossas zonas de trabalho familiar. Mestre, que neste momento os espíritos bondosos vão ao encontro de todos aqueles que precisam de consolo, de amor
Leve luz, Senhor, para onde tiver trevas, nas sombras do abismo, as ignorâncias da alma, aonde falta paz. Console, Senhor, os aflitos deste momento. Traz renovo e mostra, Senhor, que em todos os momentos vale a pena viver. Vale a pena ser caminhantes do Evangelho. Mestre, faz de nós, ainda que pequenos, tarefeiros amados de sua seara, porque no trabalho, Senhor, educamos nossas almas e, servindo, curamos as feridas do próprio coração. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, gente.